Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje estou com uma voz um pouco mais grave porque eu acabei de acordar. Desculpa. Então, a gente vai seguir aqui as nossos pensamentos, nossas reflexões sobre a teoria mimética, numa abordagem voltada, né, mais para esse caminho espiritual, para as nossas necessidades espirituais, nossos recursos espirituais, né? Então, de onde vem esse insight, né? Como eu já expliquei no vídeo passado, vem do próprio Girard, que dialogou muito com o texto bíblico no Coisas Ocultas desde a fundação do mundo, no A Rota Antiga dos Homens Perversos. Tinha mais um outro, né? Deixa eu pensar. Gente, perdão, acabei de acordar. Onde que ele dialoga? Ah, justo. E no do Satanás, eu via Satanás cair como um relâmpago. Claro que foi o livro que eu li aqui com vocês, né? Então, como é que a gente pode chamar ou aproximar a teoria mimética de uma tecnologia espiritual? Se a gente pensa assim, no nível inicial, com mentira romântica, verdade romanesca, o que o Girard faz é elevar o status da literatura a um status de fonte de insights antropológicos sobre o homem, sobre as relações humanas, né? Sobre como a gente funciona. Porque no final, o que acontece num grande livro, né? Nessa perspectiva, hein, gente? Pelo amor de Deus. Num grande livro, dentro da concepção do Mentira Romântica, Verdade Romanesca, que foi publicado lá em 61 e agora está sendo relido, né? Por várias pessoas, inclusive pessoas aqui do Brasil, e eu, e nós, né? Então, qual foi a especificidade desse livro? Foi ele fazer essa distinção entre escritores românticos que não percebem essa triangulação, que não dão ênfase a essa mediação, né, entre o modelo e o sujeito, e que acreditam que o desejo é espontâneo. Então, um escritor ingênuo, ele acredita que o desejo, um escritor ingênuo, né? A gente não está fazendo assim. Gente, pelo amor, né? Não é um julgamento assim, você é um ingênuo, você não presta, sua prosa não presta, não. Mas assim, nesse sentido de produzir insights que são correlacionados à teoria mimética, né? O escritor mais ingênuo seria um escritor romântico. Ele é romântico. Mas só que não é romântico no sentido de, ai, quero te encontrar. Ele é romântico no sentido que ele acha que, por exemplo, as pessoas se apaixonam à primeira vista, né? Olhei e já gostei. O escritor romanesco, pelo contrário, ele vai entender que uma pessoa vai se apaixonar por uma pessoa que o seu amigo gosta, né? Que a gente tem o que é o triângulo amoroso, sujeito, modelo, objeto. E aí o que vai acontecer? Então a gente tem dois amigos, por exemplo, o João e o Pedro. Não sei lá, vou dar outro nome. Pedro já é famoso na teoria mimética. O João também, vou dar outros nomes, peraí. O Ricardo e o Rodrigo. Então, tipo assim, o Ricardo e o Rodrigo são muito amigos. E aí o que acontece? O Rodrigo começa a gostar da Amanda. E o Ricardo, como coloca o Rodrigo como seu modelo, o Ricardo começa a achar que o Rodrigo, por ser muito inteligente, deve ter visto qualidades e encantos na Amanda que ele próprio, Ricardo, não enxergou. E aí ele começa, por essa mediação com o modelo, ele também começa a desejar o mesmo objeto, que nesse caso seria o afeto da Amanda, né? Então, quando o Girard faz essa distinção no Mentira Romântica, a Verdade Romanesca, olha, existem escritores que percebem essa presença do modelo no desejo humano, né? Que entendem como é que o desejo mimético vai levando as pessoas a rivalizarem, porque aí o que acontece? O Ricardo e o Rodrigo ficam afim da Amanda e começam a disputar o afeto da Amanda.
E aí eles não passam a se tornar só sujeito e modelo. Um e o outro começam a se tornar modelo obstáculo um para o outro, né? Porque ele está entre o obstáculo, entre o modelo e o objeto que ele quer. Tem um cara aqui no meio, quem que é? Esse é o meu modelo lá do passado, agora ele já é modelo obstáculo, porque eu quero o objeto que ele também quer, que é o afeto da Amanda. Me diverti falando Amanda. Eu tenho que me divertir com alguma coisa, né? Às vezes é difícil. Passear pelas reflexões. Mas então, aí que o Girard vai mostrando, na verdade, né, que os grandes escritores, né, que percebem o desejo mimético, o que eles fazem, na verdade, eles atravessam um processo de questionamento, né? Quando você é um grande escritor e você começa a querer escrever uma história em que você é o herói da história, você vai começar a se questionar, mas espera aí, eu não era só o herói, né? Também tive inveja naquele momento, menti naquele outro momento. De raiva me vinguei paquerando não sei quem naquele outro momento, né? Então isso que é bonito, que esse processo de conversão de que fala João César de Castro Rocha na introdução de Mentira Romântica. Não é estritamente religioso, porque você pode ser ateu, você pode ter a religião ou a espiritualidade que você quiser, ou nem entendendo como é que essa espiritualidade acontece, você pode passar por esse processo e falar, nossa, eu tô com inveja, tô criando uma pira daquela pessoa. Percebe? Então, nesse sentido, essa teoria oferece uma tecnologia espiritual, que é o quê? É um recurso que é, nossa, quando você conhece a tecnologia, o recurso, a ferramenta, que é o entendimento da teoria mimética, que faz com que você consiga refrear a sua pira, né? Assim, refrear tanto no seu calabouço de elucubrações mentais sobre o seu modelo, essa questão de ficar colocando a pessoa no pedestal e tirando ela do pedestal, não, mas ela é superior, mas ela é tão maravilhosa, não, mas ela não me ligou aquele dia lá que eu precisei, entendeu? Quando a gente entende assim, olha, não, cara, todo mundo é pecador, assim, defeitos e qualidades, assim, ó, entendeu? Todo mundo é pecador. Observa como você está enxergando, que é o passo 3 que aliás, Tiago Machado, obrigada pela síntese que ele fez, né, de algumas ideias minhas lá no vídeo passado, né? Quando eu estava explicando essa sequência da gente se perceber como bode expiatório, no primeiro momento, da teoria mimética, depois a gente se perceber como perseguidor, né? Falar, nossa, aí já complexifica, né? Nossa, então eu também posso... Então esse mecanismo está dentro de mim, muitas vezes, na forma como eu penso a realidade, né? Admiro as pessoas e começo a nutrir por elas sentimentos mais baixos, buscando comprovar com as minhas necessidades não atendidas que aquela pessoa é moralmente inferior a mim, por exemplo, né? E aí a gente vai ter o quê? O que o Gerard vai ensinar, que o texto bíblico ele é todo sobre tirar esse download. Eu vou fazer um novo download, que é a percepção de como esse download ruim funciona, esse programinha do mal que fica rodando na nossa mente, né? Que faz a gente sempre se considerar a vítima e nunca o perseguidor, etc, né? Ou fazer isso, né? Começar a nutrir essas admirações doentias, né? Adoecidas pelas pessoas. E começar a disputar os mesmos objetos que elas e depois começar a disputar com elas. Porque o que acontece? Quando o modelo e o sujeito se tornam um modelo obstáculo um do outro por causa de um mesmo objeto que eles estão desejando, que pode ser um cargo numa universidade, uma bolsa de estudos, sei lá, o amor de alguém, né? A atenção de alguém, podem ser objetos mais imateriais, metafísicos também, né? Não precisa ser objeto mesmo, né? Uma vaga de carro, sei lá, um vestido numa loja, né? Pode ser uma coisa mais metafísica também. Mas aí, quando eles começam a disputar esse objeto, eles esquecem o objeto, né? A gente é tão tosco nos nossos delírios, a gente esquece já o objeto. A Amanda, ninguém sabe quem é a Amanda mais. Eles agora estão concentrados nessa rivalidade entre eles. E por isso que eles podem se destruir até se matar. E aí o Gerard vai entender que para solucionar isso numa escala maior, né, numa escala social grupal maior, quando esse conflito fica generalizado, se escolhe uma pessoa.
para ser a vítima, para ser a culpada de toda aquela desorganização. E aí aquela pessoa vai ser expulsa do grupo, vai ser estigmatizada, vai ser agredida, vai ser, sei lá, entendeu? E aí aquela pessoa é o bode expiatório. Aí, então, o Girard, ele traz essa tecnologia pra gente e que ele vai exemplificar ela de uma forma muito bonita, né? Porque através de histórias, né? De romances modernos, coisas mais lindas. Então, e histórias muito interessantes também, né? Então, lá no Mentira Romântica, ele vai pegar vários livros, vários autores, né? Importantes, o Shakespeare, o Dostoiévski, o Proust, o Stendhal, o Flaubert, o Albert Camus, o Balzac, assim, enfim, né? Etc, etc, como dizia minha professora. Que mais? Então, aí tá, o Girard ele vai trazer toda essa tecnologia, esse entendimento de como que esses sacrifícios arcaicos foram se tornando religiões, né? Então ele vai mostrando, por exemplo, olha, como é que no Violência Sagrada, né? Ele vai pensando como é que esses rituais, né? Eles derivam disso. Porque, por exemplo, houve um apedrejamento, aí fica aquele montinho de pedra, no final vira aquele túmulo, né? Houve aquele rito de passagem e ele vai evoluindo para o sistema educacional, né? De como transformar os jovens, né? Como fazer a transição dos jovens para a idade adulta. Escola. Antes era esses rituais, né? Então ele vai percebendo que tudo surge desse conflito. Esse é muito louco. Toda a civilização, assim, né? Na visão dele, toda a cultura, tudo. E tudo bem. Então, ele eleva, né, no primeiro momento, numa primeira visão, ele eleva a literatura a uma fonte, a ser uma fonte, né, de insight antropológico sobre a vida, né, sobre nosso funcionamento, né? Porque esses grandes escritores fizeram isso, de certa forma, eles escavaram, né, eles ajudaram essa água a correr da fonte, digamos assim, né? Essa consciência do desejo mimético, ela vai atravessando, né, o tempo. E várias pessoas vão descobrindo esse funcionamento de formas diferentes. E aí, no terceiro insight dele, ele mostra como a Bíblia é um texto que tem uma profunda consciência sobre tudo isso, né? E aí ele se converte, né? Aí fala assim, não, agora entendi tudo. Deve ter sido muito legal ser ele, né? Bom, mas então é sobre isso agora. Hoje eu vou avançar em 2 campos novos, mas eu não vou avançar muito. Eu tenho que ir logo até que a ideia se forme. Então, no primeiro momento, o que Girard faz é ele leva a literatura, né? Como uma fonte de conhecimento, né? E o fazer literário como também uma possibilidade de fonte de insight sobre a vida, sobre nós, né? Escrever não é só criar agora, né? Escrever também é uma possibilidade de a gente pensar como é que a vida funciona, como é que as relações funcionam, como é que a gente funciona, né? E foi esse o caminho do Girard. Então, isso no primeiro momento é muito interessante, né? Como que a literatura ganha esse novo status. Tudo bem. Agora a gente vai pensar na questão do mecanismo do bode expiatório. Lembra, né? O coitadinho foi pego para Cristo, porque ele tinha vínculo frágil com a comunidade a qual pertence. E agora a gente vai pensar... Ai, gente, é muito bom pensar, né? Agora a gente vai pensar que o bode expiatório, né, além de ele ter um vínculo frágil com a comunidade a qual pertence, isso pode acontecer por ele ter o quê? Qualidades a mais ou a menos do que o grupo. Até aí a gente já estudou isso, né? Já expliquei em outros vídeos, beleza? Agora, num terceiro momento, a gente vai focar nessas qualidades a mais que o grupo, certo? Certo. Então, vocês lembram, né, que eu dei aquele exemplo de que eu era
aluna estudiosa, né? E por eu gostar, assim, ser muito obsessiva, eu gostava de estudar, mas eu também tinha uma preocupação com notas, sabe? E aí eu tirava notas altas, né? Ficava prestando muita atenção também. Tinha um treino, né, também. Algumas matérias também não eram em tudo, não. Então, ali, seria talvez assim, uma habilidade que eu tinha, né, mais voltada a esse lado intelectual, que era uma qualidade e que acabou fazendo com que eu também fosse me distanciando do grupo, né, recebendo essa hostilidade, essa inveja. Então, assim, a gente na nossa vida, né, estudando a teoria biomédica, a gente consegue identificar momentos em que, às vezes, na nossa família, né, tá aquela família na mesa de Natal e alguém inventa um apelido horrível pra gente. Aquele apelido, ele tem ali uma maldade ou uma sagacidade em relação à nossa personalidade. Aquilo cola de uma forma, né? Então, assim, a gente pode ser estigmatizado, né, hostilizado, às vezes, num apelido familiar e aquilo vira, às vezes, uma identidade, né? As pessoas começam a tratar a gente em relação àquilo, né? Como se a gente fosse aquilo que alguém sintetizou ali no... Entende? Então, assim, a gente tem os nossos momentos, né? Que a gente sabe que a gente foi o bode expiatório. Às vezes a gente tava num grupo, todo mundo tinha uma opinião política, a gente tinha outra. Todo mundo tinha era mais ou menos de uma classe social, a gente era de outra, né? Todo mundo era de uma cidade, a gente era de outra. E, né, todo mundo era de um gênero, a gente era de outro. Então, assim, é bem aleatório, sabe? Isso que é dramático, né? Que muitas vezes a gente passa essas dinâmicas de bode expiatório, né? De ser excluído, de ser estigmatizado, e a gente fica, nossa, mas a gente se culpa muito, né? Sendo que isso é uma coisa totalmente contingencial. Se você trocar de grupo, às vezes lá você vai fazer o maior sucesso, entendeu? Mas eu também que não te impede de virar o bode expiatório depois, né? Porque como Jihad diz, a violência sagrada, até mesmo o rei pode acabar tendo, né? Por ser uma autoridade muito superior, um distanciamento daquela comunidade pode acabar sendo, né? Mas, enfim. Aí tá, então vamos voltar. Vamos pensar nessa questão do bode expiatório. Vamos pensar nas questões que o bode expiatório tem um vínculo frágil com a comunidade ao qual pertence e vamos pensar que ele pode ser escolhido por ter qualidades a mais que o grupo ou a menos. E agora vamos focar na qualidade a mais. E agora vamos pensar... Será que daria para a gente fazer alguma relação também com a pessoa ter qualidades a mais, né, num nível espiritual do que o grupo? Então, uma pessoa que reza mais, ou que está mais em contato com Deus, com uma espiritualidade dela. E talvez esse grupo possa olhar essa pessoa e já sentir uma hostilidade a respeito dessa pessoa, que esse grupo não sabe de onde vem, porque esse grupo também não sabe identificar o que é essa qualidade, porque às vezes essa qualidade está sendo perceptível no nível vibracional, no nível anímico, né? Num nível muito sutil. Entende como que é essa abordagem? Então, quando você pensa... Isso é muito perigoso, é claro, né? Porque a gente pode também cair naquele risco de se comparar com Cristo, né? De se sentir um herói, uma vítima. Sendo que todos somos pecadores e temos, né? Seguimos muito esse esquema delirante, né? De projeções negativas sobre os outros e de nutrir esses sentimentos baixos da zona sombria, de inveja, rancor, ressentimento, ódio, raiva, etc. Ciúme. Mas uma abordagem nessa linha espiritual também permite pensar isso, né? Permite pensar que bodes expiatórios também podem ser pessoas que têm qualidades a mais num nível espiritual, né? Só que como provar isso? Mas não sei se é uma questão de provar, porque a gente está experimentando pensar em coisas novas, né?
E aí, como a teoria mimética ajudaria, por exemplo, essa pessoa que ela tem uma tendência de já ser hostilizada no grupo por causa de uma coisa que ela não sabe o que é, porque também ela pode não identificar, né, que é uma questão vibracional, sabe assim? Estava lendo esses dias a biografia do Chico Xavier, ele com 9 anos, ele é mais devoto que eu acho que eu vou ser o resto da minha vida, né? Então, assim, as pessoas avançam nesse campo de formas diferentes também. Só que só Deus sabe como é que elas estão avançando, né? A gente não tem como julgar, mas a gente pode observar que esses processos também podem acontecer, esses processos de hostilidade. Com pessoas espiritualmente mais maduras, mais experientes, ou talvez mais conectadas, não sei. Como é que a gente poderia falar isso sem incitar ódio, né? Em as pessoas que escutam falando, quem você pensa que é, de achar que você está mais maduro espiritualmente? A teoria mimética não é fácil, não, porque a gente está sempre se revendo e sempre precisa identificar onde pode estar o risco do pecado, até na sua própria interpretação ou tentativa de avançar a teoria. Outro enfoque, né, que é importante também é o enfoque de gênero, né? Porque se a gente pensar em bodes expiatórios, né, se a gente pensar nessa questão falocêntrica, patriarcal, né, de como a sociedade se constitui, de como ela está hoje, as representações do que é masculino, do que é feminino, do que é homem, do que é mulher, a gente vai perceber o quê? Que a mulher também é um bode expiatório social, né? Porque ela é a representação dela, né? A representação do que é mulher como dizia, né, as teóricas, uma representação de um ser que não está em espaço igual. Ele está em segundo lugar, né? A assistente ali, a secretária, né? Nunca está em primeiro lugar, nunca é o líder, né? Então a gente tem essa configuração dos homens líderes e da mulher ali amparando. Aí tem toda essa discussão, amparando o trabalho doméstico, aí tem toda essa discussão do que é ser mulher, do que é maternar, do que é. E tem esse quebra-pau na internet, do que é mulher guerreira, né? E esses coaches falando que a gente deve assumir o nosso lado feminino. É tudo uma doideira. Ninguém ali no Judith Butler direito, pelo que eu tô vendo ali. Enfim. Esquerelas, né? Esses territórios assim complicadíssimos. Mas que é importante a gente observar também. Porque a mulher também pode ser considerada um bode expiatório em potencial, né? Se ela estiver num grupo lá, no grupo de poder, normalmente ela não vai estar em maioria e etc, né, gente? Aí são verdades que, pelo amor, você não tem que ser nem de direita nem de esquerda para entender algumas coisas um pouco óbvias, né? Eu creio né? Espero que o bom senso ainda impere, assim, essas questões. São questões em que a gente fica muito apaixonado, né? Muitas vezes, para escolher um lado, para escolher um, né? Enfim, mas aí a minha tese também passa por isso, né? Eu também observo essas questões de como é difícil, muitas vezes, né? Você ser definido como uma pessoa que vai estar sempre certa, que é intelectualmente superior. Dialogar com uma mulher de igual para igual, né? Sem que isso ameace seu senso de ser, né? Sua identidade como homem e tal. São questões. Então, esses são dois campos muito interessantes, né, da gente olhar a teoria mimética, tanto na questão de como que tudo isso se aplica no caso das mulheres, né, e a outra questão é sobre como que a gente pode, né, entender a teoria mimética no contexto dos benefícios, dos diversos benefícios, né, tanto benefícios assim mentais, intelectuais, né, quanto benefícios físicos, né? Porque quanto mais compaixão você consegue ter com as pessoas, quanto mais você consegue refrear a sua violência, mais você se sente bem de saúde, né? Não só bem da tua cabeça, bem das suas emoções, mas até bem de saúde, né? Existe esse processo de relaxar o coração, né? Porque assim,
não é que a gente não vá ter esses impulsos, né, de falar, de achar essas coisas, de ter essas más interpretações, né, ou de receber hostilidade, ou de perceber alguém se espelhando na gente, ou de perceber a gente se espelhando no outro, querendo coisa. Não é que a gente não vai perceber, é que quanto mais você percebe, mais você cria uma prática de você perceber e descontinuar a narrativa na sua mente. Isso que é mais importante, né? Quando você percebe, você pode refrear, você pode desmontar. E isso num contexto de práticas, vivências, experiências espirituais, né? Num contexto de pessoas que estão, por exemplo, organizadas em grupos, buscando, né? Sejam grupos de estudo, sejam grupos comunitários, né? Sejam instituições mesmo, né? Sejam outras religiões que estejam buscando a vida espiritual, o conhecimento da teoria mimética também pode ser muito bom, né? Nesse contexto, dessas pessoas buscando essas coisas, tanto para identificar os recursos, né? Os recursos que essa teoria dá para a gente interpretar os fatos da vida, né? O cotidiano ali com os nossos irmãos de fé, né? Como que isso ajuda a gente a refrear nossa inveja, ciúme, raiva, ódio, ressentimento, a entender como essas coisas se formam, né? Tanto quanto dos nossos irmãos, quanto com os líderes, né? Da casa, da igreja que a gente estiver, do grupo que a gente estiver. E os próprios líderes também conhecendo isso, também podendo se prevenir, né? Ou interpretar melhor os acontecimentos da egrégora que eles estão participando, né? Eu acredito que seja uma tecnologia espiritual muito interessante para ser divulgada também nesses espaços, né? Para mim me fez bem, assim, conhecer, né? Eu frequentei muitos lugares e para mim me fez bem. Em qualquer situação, né? Acho que em qualquer lugar, em qualquer grupo, né? Que você tiver e você conhecer o funcionamento da teoria mimética, isso ajuda você demais, né? Por exemplo, você a poder perceber quando o grupo pode estar começando a hostilizar alguém e você acolher, você desmontar isso, sabe? Tudo bem que, né, dizem assim, nossa, na hora que você se coloca ao lado do bode expiatório, você também pode se tornar um bode expiatório, mas se torne, entendeu? Conforme a situação, não vai ter tanto perigo assim, né, você defender o inocente, entendeu? Enfim, esses insights, né, ou a gente perceber quando está acontecendo alguma rivalidade no grupo, como é que isso está acontecendo, né? Mas principalmente olhar a nossa cabeça, né? Principalmente o interno, de ver como que a gente está criando construções que às vezes podem ser delirantes, né? Então é isso. Hoje foi só um vídeo curto, né? Foi só um vídeo curto para tirar algumas ideias da cabeça. Mas acho importante a gente pensar que sim, podem existir também hostilidades espirituais. Isso é muito profundo, né? Isso não é uma coisa que eu vou jogar assim, eu vou explicar, eu vou dar vários exemplos, uma coisa talvez para a gente pensar, né? Aí se vocês quiserem, posso trazer exemplos também no futuro. E é isso, de pensar tanto, né, como que a nossa vida espiritual pode se beneficiar da teoria mimética, né, da inveja que às vezes a gente tem, pode ter, né, de um irmão que, sei lá, virou o cara que vai dar a catequese, entendeu? Né? Várias novelas possíveis, né, da gente desmontar, né, dentro de nós, né, ficar feliz pelo irmão, entender que ele tem aquele caminho, entendeu? Várias coisas assim, né, ou de ciúme, ou de raiva, né? Perceber as nossas idealizações, né? Perceber todas essas coisas em contextos espirituais é muito interessante e em contextos e também em abordagens voltadas ao gênero, né? Voltadas às questões da mulher, né? Das mulheres. Essas questões também se beneficiam muito com a teoria mimética, né? Porque na medida que você está pensando o sofrimento das mulheres de qualquer forma, e você tem a abordagem da teoria mimética, você tem esse óculos, você tem esses recursos da teoria mimética, você entende muito melhor o que é rivalidade e como ela pode ser produzida e como ela pode ser evitada, entende? No seu discurso, na sua percepção das coisas também.
né? Então, talvez no próximo vídeo eu explique mais algumas coisas. Vamos seguir, eu vou ver o que eu vou ter de insight. É isso, gente. Um grande abraço para vocês. Um abraço bem jardiano, que a gente possa cada vez mais viver em comunhão. Amém. Grande beijo.